Vamos para a próxima questão. Em conformidade com o entendimento vinculante do STF, acerca da homologação penal prevista no artigo 76, assinale a opção correta. O artigo 76, ele diz respeito à transação penal. E, no âmbito da transação penal, a gente tem uma súmula vinculante, que é uma súmula muito importante, que é a súmula vinculante 35, que é o que está sendo trabalhado aqui nessa questão. Tá? Então, o que acontece? A gente viu aqui que no âmbito pré-processual, nós temos a possibilidade da transação penal. Não existe ainda processo. Lá na fase processual, existe a possibilidade do sursi processual. Então, a transação penal está no artigo 76, o sursi processual está no artigo 89, tá? Nesse âmbito, então, pré-processual, pode virar ali, né, o Ministério Público e dizer, olha, eu vou oferecer a transação penal, você tem tais condições para cumprir, ele aceita, o autor do fato aceita a transação penal, o juiz homologa a transação penal e ele começa a cumprir a transação penal. Mas vamos supor que ele venha a descumprir a transação penal. O procedimento que até então tinha parado para ele cumprir a transação penal, tá? Então, esse procedimento criminal, uma vez descumpridas as cláusulas, as condições da transação penal, pode vir a continuar? O que vai acontecer? Então, é a redação da súmula. É a nossa questão aqui. Vamos ver primeiro as alternativas da nossa questão. Olha o que ela vai dizer. Letra A. Havendo representação e apenas nos casos de ação penal privada ou ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos a ser especificada na proposta. Aqui não foi cobrado exatamente o entendimento simulado, a gente ainda vai chegar lá, mas aqui foi cobrado o artigo 76. Não é apenas nos casos de ação penal privada ou ação penal pública incondicionada. A transação penal, ela cabe em qualquer espécie de ação penal. Seja ação penal pública incondicionada, seja ação penal pública condicionada, seja ação penal privada, é possível em qualquer espécie de ação penal. Se for ação penal pública, é o Ministério Público que oferece. Se for ação penal privada, aí é o querelante que oferece, né? A vítima que oferece. Tá? A gente tem enunciados nesse sentido, jurisprudência, de que é cabível também na ação penal privada. Vamos para a letra B de bola. A referida homologação faz coisa julgada formal e material? Material, não. A gente vai ver. Letra C. A referida homologação faz coisa julgada apenas material? Não. A gente vai ver na súmula, porque o procedimento pode continuar, uma vez descumpridas as cláusulas da transação penal. Letra D. A referida homologação não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. É essa a nossa alternativa correta. Olha a redação da súmula. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Então, olha o que vai acontecer. A gente está no momento pré-processual. Vamos supor que é uma ação penal pública. O Ministério Público ofereceu a transação penal. O autor do fato aceitou. O juiz homologou a transação penal. Ele começou a cumprir as cláusulas. Um tempo depois veio a notícia de que ele descumpriu. Aí intimamos ele, ele continuou descumprindo. Aí o Ministério Público falou: olha, eu quero a revogação do benefício, porque ele descumpriu. Aí o juiz fez lá uma nova decisão, revogando a transação penal. E aí o procedimento pode continuar? Claro, o juiz vai devolver o procedimento para o Ministério Público, já que ele é o titular da ação penal, para ele dar continuidade a esse procedimento. Então, o Ministério Público, se entender que falta alguma diligência, vai pedir essa diligência lá para a delegacia, lá para o âmbito da polícia, ou se ele entender que está tudo certo, ele já vai pegar e o quê? Oferecer a denúncia. E aí a gente vai para o procedimento comum sumaríssimo propriamente dito, para a fase processual. Então, não faz coisa julgada material. Não adianta nada ele aceitar a transação penal e não cumprir.
Ele precisa cumprir tudo para ter extinta a punibilidade dele pelo cumprimento do acordo, da transação penal. Se ele descumprir, ele já vai saber, isso vai ser explicado a ele, que vai ser revogada e aí ele vai poder ser processado. Ele vai ser processado e julgado. Ele pode ser condenado, né? Então, o procedimento continua. Então, aqui na nossa questão, a gente viu esse entendimento tão importante, foi cobrado recentemente. Então, questão 4, letra D de dado.